Eu vou abrir aqui um Visual Studio e neste Visual Studio tenho aqui então uma ligação já ao meu SQL Server, mas eu não quero ir por aí. Eu quero sim pegar num fecheirozinho que tenho para aqui quero pegar neste fecheirozinho que tenho aqui e quero arrastá-lo aqui para dentro. Isto é um fecheiro com uma extensão SQL Server. Reparem o que é que tem aqui nesta janela. Tenho aqui a indicação em baixo que estou a trabalhar num ambiente desconectado. Ainda não estou conectado, vamos desconectar. A que servidor me quero conectar? É este. Ao local, base de dados master. E o que é que isto faz? Reparem, cria uma base de dados. Se ela existe, drop e depois create e cria aqui umas tabelas, claro, coisas desse género. E não vai colocar dados dentro destas tabelas. Eu executei e se vier agora aqui ao meu Management Studio, eu vejo que tenho uma base de dados que não tinha anteriormente, que se chama qualquer coisa como Airport Management. Cá está ela. Mas eu também posso ir aqui e adicionar a base de dados a partir daqui. Pronto. Ou então posso agora chegar, apesar de não ter dados, posso chegar aqui e correr aqui um select como por exemplo este. Com a vantagem também tenho este botão onde eu posso. Neste caso não tenho linhas de retorno, mas tenho aqui um Execution Plan. Portanto, a partir do Visual Studio eu tenho acesso a esta parafernália já de ferramentas que é bastante interessante mesmo. E permite integrar tudo isto com o Team System e ter um desenvolvimento de base de dados muito mais controlado, assistivo. Posso pegar também aqui nesta minha base de dados que eu acabei de criar e Create New Project. Vou criar aqui um projeto de bases de dados. Ele diz-me que se quer trazer coisas como se quer criar uma nova solução, se quer importar permissões, os settings que estão dentro da base de dados. Eu vou me limitar a importar e criar aqui um projeto de base de dados. Agora reparem, esta parte, o início demora um bocadinho, depois assim que ele desmonta os objetos é mais rápido. E ele está a buscar objetos, vai buscar um conjunto de coisas como brokers, opções de compressão, identifications, os logins. E cá tenho a minha base de dados. Cá está ela, aqui, no projeto. Estas foram as 3 tabelas que eu acabei de criar. Agora reparem que eu tenho aqui esta tabela que aqui está. Posso chegar aqui, como eu estava a mostrar há bocadinho, se eu disser que, por exemplo, esta linha aceita nulos, ele automaticamente muda aqui. É o Passenger ID, não mudou. Lá o nulos, not null, exato, eu tirei o checkmark. Mas também posso vir aqui às propriedades, estando nesta linha e também posso alterar aqui deste lado. Mas eu só estou a dar o trabalho de mostrar isto por uma razão bastante mais interessante. Eu posso chegar aqui e adicionar um novo item e nestes items, reparem, certificados, contratos, os tipos de dados, eu crio para o SQL CLR, quero uma coisa simples, quero uma view. E a view diz-me, olha, vou fazer tens aqui uma view que se chama view e que faz um asterisco daquele sítio. E eu então quero que o sítio seja flight, IntelliSense, dentro do Visual Studio para o SQL Server, interessante. Eu quero fazer um select daqui. Mas agora posso também vir aqui às minhas propriedades do meu projeto e dizer que no Code Analysis eu quero Enabled Code Analysis, ou seja, quero que ele me avise ou que dê erros em naming, performance, em coisas desse género, quando fizer o build. E no Project Settings posso dizer, olha, o output type também vai ser para SQL, um script SQL com tudo o que eu gerar daqui. Ou então posso gerar um backpack file. Um backpack file, já vos vou mostrar o que é que eu posso fazer com este tipo de fecheiros para quem não conhece. Muito bem, SQL CLR. Não vos vou mostrar aqui mais nada para já. Vou voltar aqui à minha tabela, vou fazer um build disto. E ele vai me dizer que, falhei. Falhei, e porquê que eu falhei? Falhei porque alguns por aqui falhou unexpectedly. Missing method not found, schemes relay. Ora bem, falhou provavelmente porque eu tive aqui a instalar algumas coisas do Feature Pack do SP1, que já está disponível,
E há aqui um conjunto de tools que eu agora não tenho acesso, como por exemplo, a nível de refactor, eu poderia fazer aqui qualquer coisa como full qualified names ou expand wildcards. Aqui já está um bocadinho melhor. Reparem que ele me está a dizer, era como devia ter feito no build, devia-me ter dado esta informação. Ele está a dizer que eu aqui tenho um asterisco e que eu devia substituir o asterisco por isto, isto e isto. E ao fazer apply ele automaticamente substitui. Eu não vou voltar a fazer o build porque eu hoje de manhã tive que fazer a instalação do Feature Pack 1 para o Service Pack 1 do SQL Server e isto está-me a causar aqui alguns problemas a nível de Visual Studio que eu ainda não terminei com eles. E este é um deles de certeza absoluta. Mas tem coisas muito interessantes como esta, ou tem coisas interessantes como, por exemplo, chegar aqui novamente e a nível de ferramentas de refactoring, posso chegar aqui e fazer full qualified names. E ele vai-me dizer, olha, encontrei-te o Flight Manifest, eu vou pôr isso por aí fora. Queres em todas as colunas ou queres só em algumas? Eu escolhi ali umas quantas e ele passou a pôr DBO, DBO, DBO. E agora posso então fazer um build, se conseguisse neste momento, e fazer deploy dele. Não vou conseguir. Provavelmente na apresentação do Integration Service também vou ter aqui um pequeno erro devido a esta instalação que eu fiz aqui hoje de manhã e que não é fácil de remover depois. Mas nada de especial, nada que atrapalhe aqui o funcionamento. Outra questão que eu vos queria mostrar é no Management Studio. Então, no Management Studio, eu posso então vir aqui à minha instância e dizer qualquer coisa como Deploy that entire application. É que alguns no tempo eu já tenho aqui um deckpack desenvolvido. Como é que ele anda? Como é que ele anda? O deckpack anda aqui. Reparem que é um fecheiro com extensão deckpack e lá dentro tem toda a informação da minha base de dados. Vou copiar aqui vou copiar aqui este URI para ser mais rápido. Next, e eu vou dizer que neste sítio, que é aqui dentro, eu quero fazer deploy da base de dados que está definida dentro deste deckpack. Reparem, isto é um build de um projeto tipo base de dados que eu desenvolvi no Visual Studio. Que tem, por exemplo, pode ser aquele que eu estava a desenvolver. Que base de dados é que ele vai criar? Eu vou-lhe dizer que quero chamar esta coisa que aqui está. Quer correr um script antes, quer correr um script depois, next, e cá está ele a correr e a fazer-me o deploy desta base de dados. Demora um segundo ou dois, enquanto isso eu vou aqui mostrar-vos este script que é sobre aquela base de dados e eu vou inserir estes valores. Mas antes disso, eu quero fazer um select aqui a esta tabela. Ainda não existe. Vamos ver, está criada, fins. E agora reparem, eu tenho então agora uma nova base de dados que é o Branch Management, que eu posso utilizar e vou fazer um select a esta nova base de dados. Disparate. Cá está, não tenho linhas ainda. Então eu vou fazer um insert lá dentro. E agora já tenho aqui qualquer coisa. Eu não cheguei a trabalhar com deckpacks, mas o grande problema que se colocava era a forma como este passo que eu vou dar a seguir era feito. Então, se eu quiser, no meu Visual Studio, desenvolver um novo deckpack, um novo esquema de base de dados, onde vou adicionar uma coluna a esta tabela. Esta tabela já tem dados. O que é que ele vai fazer aos dados desta nova coluna? O que é que ele lá coloca dentro? O que é que faz? O que é que não faz? Como é que isto vai ser tratado? Anteriormente era um modo muito complexo, que eu não tenho tempo para vos explicar agora, para quem não utilizou ainda, mas para eu fazer este tipo de alteração, eu tenho aqui já um deckpack preparado, em que vou adicionar uma coluna a esta tabela. Como é que eu vos posso mostrar isto? Olha, só para vos mostrar uma ferramenta que eu espero não ter problema nenhum com ela agora, muito rapidamente, porque vale mesmo a pena, eu posso chegar aqui ao Schema Compare e dizer, aqui a nível de base de dados, projetos de base de dados, vou escolher a fonte disto, pode ser uma base de dados no servidor ou pode ser um deckpack, e eu vou voltar então àquele tipo de projetos, o deckpack, fecheiros, de um lado, aqui do outro vou comparar com a outra que vou agora fazer deploy no final. Bom,
portanto, a inicial e a final, e posso dizer, vai comparar-me lá então estes dois backpacks, ou compara-me duas bases de dados que estão no servidor. E ele faz a compensação e estamos já aqui a dizer, olha, na tabela branches, está aqui uma nova coluna que aceita nulos, tipo que é no varchar. Então o que é que acontece se eu fazer novamente deploy no Management Studio deste novo backpack que eu aqui tenho? Posso então chegar aqui à minha base de dados que se chama Branch Management e vou então fazer uma coisa que é Upgrade Data Fire Application. Next. Demos um novo backpack e ele vai então detectar as alterações que existem. Tem que ter um transaction log grande para este tipo de coisas. Posso correr o script antes, o script depois e fazer rollback on failure. Portanto, volto a dizer isto, perfeitamente indicado para bases de dados não muito grandes. Executa então. Bases de dados não muito grandes permite-me então trazer toda a minha administração para dentro do Visual Studio. E agora reparem, se eu aqui chegar e fizer o select, mais uma coluna já foi criada e foi este backpack que foi desenvolvido no Visual Studio que me trouxe. Portanto, aqui uma melhoria bastante grande, porque anteriormente eu fazer isto ia criar aqui uma base de dados temporária, e era nessa base de dados que trabalhava, e se corresse mal ele apagava a temporária e trazia e voltava a pôr online a base de dados inicial, uma coisa assim desse género. E não era fácil, nesta versão 2012 estas ferramentas foram bastante melhoradas. Muito bem, estou com 20 minutos de atraso, não é mau. Peço desculpa.